Sejam bem-vindos ao nosso terceiro Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Sou a professora Mari Svendrani, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Unisalesiano. Hoje temos a honra de receber conosco o palestrante Darley Miranda. Darley Miranda, ele é consultor de empresas há mais de 30 anos, atuando em atividades de desenvolvimento de organização, de executivos, de equipes de trabalho. Atualmente, ele é o Master License da Leadership Management International no Brasil. Ele foi consultor também de várias empresas e ele atua principalmente nessa parte de treinamento e desenvolvimento de executivos. O Darley hoje vai trabalhar conosco um tema importantíssimo, que é as possibilidades para uma educação executiva individualizada 100% online. Darley, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse momento. A temática que eu primeiro quero me apresentar brevemente, atualmente eu sou Master Licensee da Leadership Management International, que é uma organização que existe há mais de 60 anos, existe em mais de 80 países do mundo, em vários idiomas e tal, e essa é uma empresa cuja especialidade é o desenvolvimento humano e gerencial, né, e focado no desenvolvimento de organizações. Antes disso, eu fui consultor associado à American Management Association, que é a maior empresa de desenvolvimento gerencial do mundo, e eu já tenho uma empresa de consultoria há muitos anos, né, e venho trabalhando no processo de formação gerencial, formação de executivos, mediação societária, venho fazendo, sobretudo fazendo, no fundo, quando observa a minha atividade, uma atividade ela é centrada em educação, é uma atividade educacional. Um pouco antes da pandemia, e por decorrência da pandemia, um pouco antes, eu já vinha utilizando esse tipo de mídia para fazer o meu trabalho. Eu já vinha fazendo um trabalho híbrido, que eu passava parte do tempo no cliente, fazendo o trabalho de consultoria, de liderança e gestão, e parte do trabalho já acontecia na minha casa, no meu escritório, utilizando já, desde aquela época, utilizando as mídias disponíveis, né, as plataformas disponíveis e tal. Com o advento da pandemia, assim como o próprio Congresso, como a história do próprio Congresso, com o advento da pandemia, meu trabalho passou a ser 100% online. Eu tenho casos de clientes que, depois de 1 ano e meio trabalhando online com eles, é que eu fui conhecê-los pessoalmente. E depois de 2 anos é que eu fui fazer um evento presencial. Então, 100% do trabalho acontecendo de forma remota e tal. Boa parte desse trabalho acontecendo com o que a gente fala de encontros síncronos, né, que tem uma interação simultânea, em que, como está acontecendo, não nesse momento com vocês, vocês verão esse vídeo já depois que ele foi gravado. Então, esse já é o tipo de comunicação assíncrona, né? Então, vocês vão ver o conteúdo, mas eu não vou estar presente quando vocês estiverem vendo esse conteúdo, né? Mas boa parte do meu trabalho acontece através de encontros síncronos, em que o meu aluno, vamos dizer assim, ele está presente do outro lado da tela e eu estou interagindo com ele, e eu não estou simplesmente postando um conteúdo. Eu posto conteúdo, que é a parte da atividade assíncrona, eu posto conteúdo para sustentar e para alimentar todo o processo de aprendizagem que vai acontecer entre um encontro síncrono e outro encontro síncrono. Normalmente, encontros que acontecem a cada 15 dias, ou em algumas situações particulares, acontecem a cada semana, e sempre são encontros de 1 hora ou 1h30, e eles têm uma particularidade, que é desse modelo de ensino, aprendizagem, que é totalmente baseado no contexto. Então, meu conceito de educação corporativa e de educação executiva é assim, olha, a pessoa aprende quando ela estiver vivendo uma certa circunstância
E o conteúdo ele tem que servir, ele tem que caber naquele contexto específico. Ele tem que ajudar a pessoa a resolver um problema real. E tem que servir para ele poder lidar com pessoas reais, conflitos reais, desafios reais, melhorias de processos reais, interação com clientes em termos reais. Então, todo o trabalho, esse trabalho que eu faço, que é isso que a gente quer, o título da aula, da palestra, que é Educação Executiva Individualizada, eu queria acrescentar 100% online. E eu queria reiterar que isso é totalmente possível. Totalmente possível. Então, formar um executivo, desenvolver, né, que é melhor, talvez a palavra melhor para o meu caso particular seja desenvolver, porque são executivos que já estão em função executiva, já estão trabalhando, ocupando aquele cargo, e o que eu vou fazer é desenvolver o executivo, mas dentro de uma perspectiva que não é uma perspectiva assim puramente não é uma palavra boa para isso, mas ela não é tratada pelo cliente que compra o meu serviço como uma ação educacional. Vem para cá para formar meus executivos. Não é assim que o meu trabalho é demandado. Meu trabalho é demandado mais ou menos assim, olha, nós estamos perdendo 200 clientes por mês, porque a nossa política de aprovação de crédito está rigorosa demais e a nossa métrica de inadimplência é muito exigente e a gente está tendo pouca inadimplência, mas perdendo o cliente, porque são clientes que estão tendo problemas pontuais, sempre foram bons clientes, mas não estão conseguindo honrar seus problemas conosco, porque no meio dessa pandemia tiveram problemas com o seu negócio, mas o nosso setor de crédito não está aprovando, e com isso a gente está perdendo o negócio, a gente está perdendo representantes comerciais. Você poderia nos ajudar a fazer um trabalho para que a gente recupere a nossa venda, que a gente recupere cliente, que a gente engaje os nossos representantes comerciais, vendedores, os nossos promotores técnicos, promotores comerciais, e aí o meu trabalho é contratado para resolver uma dor de organização, uma dor empresarial, uma dor de performance, uma dor de perda de faturamento. Então a empresa está perdendo faturamento, esse é o caso que eu estou dizendo agora, perdendo faturamento porque está perdendo carteira de clientes por causa de uma política de crédito muito rigorosa. Eu não vou lá não sou especialista em crédito, eu não vou lá para mudar a política de crédito da empresa, mas eu vou lá para fazer um trabalho que mobiliza todo o corpo de gestores para que o entendimento sobre a melhor política de crédito e cobrança da organização seja adotada, que não interfira no trabalho dos vendedores, que não negative clientes que sempre foram bons, mas estejam passando por um processo temporário lá de problema de performance do seu negócio e tal. Aí, quando eu sou contratado para isso, a nossa dor é essa. Aí eu desenho um projeto, e, obviamente, nesse desenho de projeto, o trabalho vai acontecer através de ações educativas. Então, eu caracterizo o meu trabalho como, essencialmente, o trabalho de um professor. Eu não faço nenhuma outra coisa com isso. Eu posso dizer que é um professor bem remunerado, isso é uma brincadeira, porque quando você faz isso com essa característica, e eu estou resolvendo um problema, uma dor empresarial. Então, eu sei precificar meu trabalho em função da dor que eu resolvo. Não pela quantidade de horas que eu entrego, entendeu? Então, é isso que, nesse trabalho, eu falo, olha, tem um problema ali societário. Tá, dois sócios, 60% do negócio, outro 40%, depois de 10 anos de uma empresa bem-sucedida, que vale hoje 150 milhões no mercado, começam a divergir num ponto que eles não conseguem mais se suportar. Com isso começa a abalar a performance, os 4 diretores que tem abaixo desses 2 sócios começam a sofrer o impacto dessa divergência entre os diretores, a camada de gerência média também começa a sofrer, porque as decisões começam sempre a conflitar lá entre os sócios, e aí eles me chamam, falam, olha, nós estamos tendo um problema,
Um deles termina sendo mais sincero que o outro, fala, olha, nós estamos tendo problemas, estamos divergindo, isso está afetando a performance da empresa. É sempre performance, me chamam porque a performance está tendo algum problema objetivo de resultado. Quando eu entro, é que eu vou esmiuçar o que é que está acontecendo, e aí eu vou mapear e vou construir um projeto. Nesse projeto, por exemplo, o que está acontecendo nesse caso específico aí que eu estou descrevendo? Eu estou tendo uma ação educativa regular, quinzenal, de 1h30 com cada sócio individualmente. Eu tenho uma reunião que acontece também quinzenal com esses 2 sócios, trabalhando a relação entre eles, a divergência, utilizando técnicas, todas técnicas, vamos dizer, de educação. Diálogo, enquanto metodologia de conversação, enfim. Mas continuando aqui, então, tem várias ações educacionais. Tem uma ação que é um sócio sozinho, individualmente, 1h30, uma vez a cada 15 dias. Outro sócio sozinho, individualmente, 1h30, uma vez a cada 15 dias. Os 2 juntos, uma vez depois de várias, essas individuais, uma reunião quinzenal, os 2 juntos, trabalhando a sociedade, as questões societárias. Educando. Como é que é ser sócio? Como é que acaba uma sociedade? Como é que os papéis se dividem? Como é que se decide se vão para um conselho, o outro que vai para a condição de executivo? Mediando, mas educando, né? Aí tem mais uma outra reunião de 2 horas de planejamento estratégico e uma outra reunião em que... Não, perdão, são essas 4 modalidades aí que eles vão participar. E, com isso, eles vão sendo educados a conduzir a empresa de forma harmoniosa, cada um no seu papel, evitando que impacte na performance. Como isso sozinho não resolveria, aí eu trabalho o processo de educação também individualizada de cada um dos 4 diretores. E tem mais uma ação de educação aí em grupo dos 4 diretores juntos, com sessões também quinzenais de 1h30. Então, veja, o que eu estou descrevendo é o seguinte, olha, na minha opinião, a chave do sucesso desse processo são as reuniões 1 a 1. Então, o trabalho individualizado é que produz o impacto que eu tenho visto esse trabalho produzir. Se eu não tivesse, se eu mantivesse só um trabalho coletivo, de grupo, eu tenho trabalho com todos os diretores e eu tenho um trabalho com um grupo de supervisores, que é a segunda camada de gestão, gerência de primeira linha, eu tenho um trabalho com esse grupo dividido em 2 grupos de 8 pessoas, 9 pessoas. Então, eu tenho um trabalho coletivo, mas ele cumpre uma certa função, uma certa finalidade. O trabalho, ele acontece, de fato, da mudança, é na orientação individual. É quando eu puxo o problema e eu delimito o gap de competência que aquela pessoa tenha. É quando eu identifico se aquela pessoa ela tem 3 subordinados, eu trabalho, eu nomino quem são os seus subordinados. Fulano, Beltrano, Ciclano. Vamos aplicar a ferramenta do Ninebox nos seus subordinados? Vamos. Aplica. Vamos localizar qual é a ação que você precisa desenvolver em relação a cada um? Vamos. Qual é o seu projeto de carreira que você tem? Então, essa coisa toda que eu vou fazendo com cada um, né, que é a vida real de cada um, dentro do seu papel, naquele momento, dentro das interações reais que ele estabelece com pares, com subordinados, com superiores, é que vai gerando o resultado. E é surpreendente, vou falar, não é isso na teologia, mas é surpreendente o tipo de resultado que isso tem gerado. Eu vou contar só um case breve, fui trabalhar com uma fintech, né? É uma empresa 100% digital, é uma SaaS, né? Então, uma empresa que é o software enquanto serviço, né? Uma empresa que trabalha com software enquanto serviço, é uma empresa que tem um tipo de receita que é chamada receita recorrente. É uma empresa que, no fundo, ela vende link, né? Link para aquela plataforma que ela tem ali, seja uma plataforma que fornece informações, nesse caso, informações de crédito. É uma empresa que trabalha com um ciclo de proteção ao crédito, então fornece informações cadastrais. Essa empresa, quando eles me chamaram, eles tinham uma divergência entre os sócios, eles tinham uma queda de faturamento e tinham um endividamento. Eles tinham que tomar... É uma empresa... tem um valor de mercado de 130 milhões, ela tem um faturamento anual hoje de 55 milhões,
E ela é uma empresa que, nesse momento, eles tinham que tirar um empréstimo, isso era início da pandemia. Eles tinham que tirar um empréstimo, porque tinham se endividado por causa de performance e tal, tirar um empréstimo. Eu me lembro, mas é coisa para fluxo de caixa. Eles precisavam lá de 2 milhões nessa época para pagar folha. É uma empresa de 130 funcionários, mas que gera 55 milhões, né? Porque é uma empresa de serviço, tem receita recorrente e tal. Trabalha só, é produto tecnológico, é produto digital. Então, aí nós vamos fazer um trabalho com essa característica que eu estou descrevendo para vocês aqui, né? Educação individualizada, executiva individualizada, 100% digital, 100% online e tal. Aí o que foi acontecendo? Um ano depois, primeiro eles não tomaram dinheiro emprestado, porque o trabalho começou, eles iam ter falado, se até o final do ano a gente mantiver, isso era setembro, até o final do ano a gente mantiver esse problema de queda de performance, vão ter que tirar 2 milhões emprestados. Aí fechou o ano, não tiraram os 2 milhões emprestados. Quando fechamos o ano seguinte, o projeto continuou lá, eles tinham 5 milhões em caixa, ou seja, o trabalho tinha feito acontecer, gerar um caixa de 7 milhões. 7 milhões? Minha velha mãe, já falecida, dizia assim, não é possível que só conversando conversando com as pessoas possa fazer dinheiro. Isso não é razoável, não faz no menor sentido. O fato é que a minha experiência tem demonstrado que conversar, que educar, que ter de trabalhar com problemas que são problemas reais e objetivos, contextualizados. É claro que um conjunto enorme de ferramentas de andragogia, de educação de adulto, é óbvio. Não estou falando aqui que eu faço isso de boa vontade, sem ferramenta técnica, assim, né? Não é uma coisa assim. Mas tem uma dimensão que é trabalhado, que eu trabalho no meu trabalho, que assim, são fatores pessoais, são fatores emocionais, sabe? Eu trabalho coisas que não é só entregando para a pessoa skills, habilidades. É o que hoje, modernamente, aqui para quem está lendo coisas em livros de negócio, livros de administração e tal, as tais das soft skills. Então o meu trabalho, porque qual que é a magia desse trabalho? O que acontece? É que a velocidade, qualquer teórico de administração do tempo vai falar isso, um bom teórico, ele vai falar sobre isso, fala, olha, as pessoas estão muito pilhadas, trabalhando muito intensamente, muito ocupadas com o dia a dia, estão, né, assim, no nível de pressão que faz com que o tempo dedicado à reflexão, ele não existe. Então, quando a pessoa para com alguém, nesse caso, esse alguém sou eu, quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho, ele para. Só o fato dele parar já começa a gerar um resultado. Aí ele começa a ser indagado sobre coisas que no dia a dia ninguém indaga, nem ele próprio se indaga sobre aquilo. Ah, mas o que você indaga ele? Eu quero saber qual é o projeto de carreira dele para os próximos 5, 10 anos, 15 anos. Eu quero saber qual é a visão que ele tem sobre o negócio. Eu quero entender quem são os subordinados dele, qual é o plano que ele tem de desenvolvimento para cada subordinado. Eu quero saber disso, eu quero saber o que ele tem, qual que é o plano dele para o departamento dele, ou para a diretoria dele, ou para a vice-presidência dele. Eu quero saber se ele tem, como é que é a relação dele com os pares, se é um negócio difícil, se é complicado. Aí ele para. Digamos que eu não tivesse técnica nenhuma, eu tenho, mas que eu não tivesse técnica nenhuma. Só se eu parasse 1 hora para deixar o cara falar, eu tivesse a habilidade de ouvir, de fazer pergunta, eu já ajudaria muito essa pessoa. Porque ele começa a organizar o raciocínio dele, ele começa a planejar, ele começa a respirar mais fundo antes de tomar certas decisões e iniciativas, ele começa a ver o que está faltando na performance dele. Como eu estou municiado de muito conceito administrativo, conceito gerencial, então, no meio do caminho, eu falo para o cara, você presta atenção, você tem que cuidar da gestão da execução. Aí o cara pensa, deixa eu explicar o que é isso. Isso é o seguinte, não adianta você ficar lá com meta, e cobrar meta. Você tem que cuidar, você tem que ter métrica de esforço.
Se o camarada tem uma meta de venda, você tem que estabelecer uma métrica de esforço, que significa o seguinte, ó, quantas visitas você tem que fazer para você atingir essa meta? E você cobra as visitas. Você cobra a quantidade de visitas, você cobra roteiro, você cobra quantidade de contatos feitos, telefonemas feitos, essa quantidade, essa métrica de esforço, porque sem esforço não tem resultado. Aí o gestor que está acostumado a cobrar, mas não é a meta, o objetivo, o cara, aquilo ilumina a mente dele, fala, mas é mesmo. Desculpe, uma chamada inadequada. Mas ele reclama, aí que ele percebe, fala, é mesmo. Mas ele nunca tinha pensado nisso. Aí eu apresento mais um conceito. Então, eu vou falar para você sobre o funil de vendas. Olha, você tem que ter uma certa quantidade lá no funil, lá em cima, uma certa quantidade de contatos, porque desses contatos, alguns você conseguirá falar, outros não. Dos que você falou, passa para a segunda camada do funil. Aqueles que você falou, você vai tentar agendar reunião. Aí, dos que você tentou agendar reunião, alguns agendaram, outros não. Então, você passou para mais uma camada do funil. Então, tem aqueles que eu conversei, os que eu tentei conversar, eu conversei com alguns. Os que eu tentei marcar reunião, consegui marcar com alguns. As reuniões que eu marquei com aqueles, eu consegui, de fato, realizar algumas. Das reuniões que eu realizei, eu consegui vender para alguns. Ora, você começa com 100 contatos para fazer 5 vendas. Então, sua métrica de esforço é essa. Quantos contatos você tem que fazer para você chegar a 5 vendas, se a sua meta... Aí, na hora que eu falo isso, dentro de uma interação, eu falo, por exemplo, pega aí o fulano de tal, aí eu cito o nome dele, pega o Alail, tá, pega o Alail. Como que está vendo do Alail com a distância? Aí, a pessoa vai recortando isso, vai aplicando o conceito na vida real, uma pessoa real, uma dificuldade, e é isso que funciona. Então, é isso que eu estou apelidando, né? Que não é que eu estou apelidando, mas é que o nome certo é isso. É uma educação executiva, né? Assim, individualizada, 100% online. E que tem eu acredito que dentro desse modelo, coisas que eu fui percebendo, né? A cadência. Isso não pode acontecer. Acontece uma vez e depois acontece, a gente... Não. Isso aí funciona porque tem uma cadência. Ou é semanal, ou é quinzenal, tem algumas reuniões que são mensais, mas essa cadência, é isso que funciona. É um certo tempo definido para aquilo, é outra característica que faz isso funcionar. A outra coisa são a força dessas reuniões 1 a 1, em que certas dimensões que a pessoa jamais trabalharia, jamais compartilharia numa reunião de grupo, ela pode compartilhar. Ela pode falar das suas fragilidades, ela pode falar dos seus gaps de conhecimento, ela não fala isso para o chefe, ela não fala isso, jamais vai falar isso para um colaborador, ela não fala isso para um pai, mas ela fala isso dentro dessa circunstância. Ela fala até porque eu pergunto, qual o seu gap de conhecimento em relação a tal coisa, para você dar o próximo passo na tua carreira? O que é que você vai fazer? Que tipo de aprendizagem você precisa ter agora, se você almeja daqui 4, 5 anos estar numa outra condição dentro daquilo que você faz? Onde, hoje, para a tua atividade atual, onde é que é teu ponto fraco, teu calcanhar de Aquiles? O que você vai fazer para corrigir isso? Você vai contratar algum serviço externo, vai terceirizar essa função, vai contratar alguém que tenha essa habilidade, esse conhecimento, vai fazer algum curso para aprender? O que você vai fazer? Então, com essa provocação aí, a pessoa ela vai cobrindo aqueles gaps, vai pensando o que ela tem que fazer, e aquilo que precisa dentro da organização, que está precisando, que está faltando, com a tomada de consciência, vai suprir. Porque tem só fazer uma observação aqui, né? Certamente boa parte das pessoas que estão ouvindo que trabalham, alguns trabalham com RH, muitos são gestores, né? Muitos são alunos, estão no processo de aprendizagem, vislumbrando lá na frente uma carreira de administrador, para tocar um negócio, ou empreendedor e tal. O que eu observo assim, nesse processo de formação é assim, tem pessoas que elas
elas têm gosto, tem duas dimensões que um empreendimento tem, que uma empresa tem. Tem aquilo que a gente chama que é o negócio e tem a empresa. O negócio, então, ele implica em conhecimentos do tipo assim, conhece o segmento, tem espírito empreendedor, sabe como é que compete, sabe, é um bom estrategista, e sabe como é que faz composições e tal. Esse é o negócio. Os empreendedores têm muito esse faro para negócio. A segunda parte é a empresa. A empresa são processos, estrutura, previsibilidade, aí dia a dia. Isso aí não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem. E às vezes a pessoa já está ocupando um cargo, já está numa posição e às vezes ele é dono do negócio. Mas ele tem espírito empreendedor, ele é bom para dar para essa coisa do avanço, de iniciar um negócio, tomar providência. Mas quando você vai ver o jeito como ele toca, é tudo destrambelhado. Ainda tem muito emprego para um monte de gente que está fazendo curso de administração aqui. Mas o que eu estou chamando a atenção é para aqueles que têm espírito empreendedor, mas que não têm talento para tocar a empresa. Ele até toca o negócio, mas ele não é bom para tocar a empresa. A empresa, ela precisa de alguns fundamentos de gestão que o cara pode tentar aprender, assim, por boa vontade, né, ensaio e erro e tal. Mas eu acho que a universidade cumpre essa função, porque tem ensino sistemático, e a pessoa, quando chega lá... Eu vou só chamar a atenção de uma coisa que, para mim, é uma coisa recorrente do ponto de vista de má formação de um gestor ou de um administrador. Os livros de administração, no passado, eles traziam o seguinte, administrar significa planejar, organizar e controlar, né? Planejamento, organização e controle. Depois de um certo tempo, apareceu uma quarta coisa, planejamento, organização, controle e comunicação. Aí, depois de um certo tempo, sumiu a palavra controle e colocaram uma palavra mais bonitinha, porque essa palavra começou a ficar assim, meio pesada e tal, usaram a palavra monitoramento ou acompanhamento. Aí eu fiquei observando as fragilidades dos gestores com os quais eu lido e tal. Muitas vezes o cara é bom de planejamento, faz bons planos e tal. É bom, é bem organizado, depende muito do perfil pessoal, mas é bem organizado. Mas falha no monitoramento. Não acompanha. E não acompanha. Então, eu vejo que nesse processo, quando eu falo que uma das variáveis de sucesso desse programa de educação individualizada é que, de algum modo, o que eu faço com a cadência é o acompanhamento. Eu estou o tempo todo perguntando para a pessoa, você estabeleceu esse objetivo, o que você fez em relação àquele objetivo que você estabeleceu há 15 dias atrás? Eu faço coisa que nem o gestor dele muitas vezes não faz. Então, os gestores que estão aqui, é só uma contribuição, uma reflexão. Prestar atenção nessa função gerencial, nessa função da administração, que é o monitoramento. Como é que você acompanha o trabalho das pessoas que estão sob sua gestão? Até mesmo porque, às vezes, tem muitos gestores que eles delegam alguma função, algum projeto, e acha que, ao delegar, ele acaba achando que ele não tem necessidade de acompanhar, de monitorar, né? Então, ele delega e ele abdica, quer dizer, toma que o filho é seu. Isso. Que seja isso. Aí, quando o senhor fala essa questão do acompanhamento, eu acho que é esse suporte contínuo, principalmente as pessoas que você colocou para a delegação daquele projeto, daquela tarefa. E tem muita gente que não entende isso, né? Eu acho que aí Exatamente isso, exatamente. Tem até uma expressão que é usada assim na brincadeira, né? Oh, mas isso aí não é delegar, isso é delargar. Está delargando. Delargou. Você continua sendo responsável pelo resultado final, responsável pela performance, responsável pela área. E outra coisa que eu já cometi erro, e eu ajudo hoje em dia as pessoas a não cometerem o mesmo erro, você só delega, você tem que falar assim, olha,
uma coisa, a pessoa sabe fazer o trabalho, sabe? Você ensinou ela a fazer o trabalho, então você tem certeza que ela já sabe fazer o trabalho. Tá. A segunda coisa, ela quer fazer o trabalho, quer dizer, ela tem um componente atitudinal, ela vai, como diz o mineiro, ela vai agarrar como se aquilo fosse um problema dela, porque é assim que você lida com isso hoje. Você observou essa característica atitudinal e essa outra de conhecimento para antes de delegar, porque a pessoa só está pronta para receber uma delegação se ela tiver essas duas características, né? Então, a outra consideração que eu tinha me esquecido, eu fiz um preâmbulo e terminei fazendo uma outra consideração que não era aquela que eu queria. É sobre capital humano. Por que razão educar e ter investimento em educação executiva, seja para a pessoa indo para a universidade, seja para a pessoa fazer esse tipo de trabalho, que é o tipo de trabalho que eu presto, seja as pessoas que dão cursos para grupos e tal, porque, assim, olha, você tem um capital humano ali com você. O investimento do engajamento você já fez, e é caro. É caro engajar. É caro ter uma pessoa que gosta da empresa, é caro ter uma pessoa que não rouba, é caro ter uma pessoa que seja confiável, é caro. Você fazer isso com uma pessoa que você não conhece, coloca ali dentro da sua empresa, ou para trabalhar junto com você, até você descobrir quem é a pessoa, demora um tempo, até ela começar a ter esse engajamento, então é caro. Aí você identifica que tem algum gap de conhecimento, de habilidade, ou até de atitude, é sempre você fazer a seguinte consideração: quanto que vale essa pessoa que está aqui, que eu estou pensando em trocar? Quanto que vale essa pessoa no mercado se ela sair e for trabalhar em outro lugar? O exercício fica um pouco mais forte, você vai, mas se ela for trabalhar no concorrente, que estrago ela é capaz de fazer? Eu fico sem ela aqui e vai para um concorrente. Então, já está valendo a pena mantê-la. Aí você fala assim, bom, o que ela precisa aqui? Eu já tenho o engajamento dela, eu não tenho que investir no engajamento. O que ela precisa conhecer que ela não conhece hoje, que eu posso suprir? E aí fica fácil com esse raciocínio a pessoa tomar a decisão de investir e trabalhar com a ideia que demissão é a última decisão em processos de problemas de performance. Porque se ela pensar direitinho, olha, quando eu atraí essa pessoa para dentro da minha organização, ela sabia, eu atraí porque ela sabia fazer o trabalho. Mas se ela sabia fazer o trabalho e ela começou a fazer um trabalho mal feito, começou a ter um problema de performance, eu tenho que considerar duas coisas. Eu não posso, se ela sempre soube fazer o trabalho e agora não está fazendo um trabalho bem feito, não é porque ela esqueceu de fazer o trabalho. É porque tem algum problema de atitude, de natureza atitudinal. Se ela está tendo esse problema, qual pode ser a razão? Não é? Eu, como gestor, estou criando um contexto de competência, ou tive alguma atitude que ela foi lida por ela como sendo injusta, eu fiz uma avaliação negativa dela em público, não tenho dado feedback, fui injusto na promoção de um colega, sem considerar todo o esforço. O que eu fiz que, de repente, a pessoa mudou? Então, quando eu estou trabalhando essas coisas dentro da empresa, eu fico chamando atenção para as pessoas, para elas tomarem cuidado com esse tipo de ativo. E para não ter decisões precipitadas, e para poder olhar e ponderar. Então, no fundo, que eu quero, para a gente já ir chegando no finalmente da nossa conversa, né? Esse tipo de processo de educação executiva e individualizada, mesmo com os seus trabalhos assim, que envolvem grupos, mas eles sempre estarão calcados nos conteúdos trabalhados com os indivíduos, eles têm por objetivo, no final da história, melhorar a qualidade das decisões. As decisões, em todos os níveis de gestão, se elas melhorarem, é óbvio que a performance vai melhorar. É óbvio. Então, o meu trabalho, quer dizer, o trabalho de um processo de educação executiva individualizada, ela almeja, em última instância, melhorar a qualidade das decisões. Então, a qualidade das decisões em todos os níveis da organização. Então, se o camarada ele é um CEO, se é um COO, se ele é um
diretor administrativo, ser um gerente financeiro, não importa onde ele esteja, um supervisor de operações, não importa onde ele esteja, né? Se ele melhorar a qualidade das decisões dele, né, certamente, mas certamente, minha percepção, meu feeling, quando eu vou trabalhar numa empresa, sempre é que eu fico observando lá, sempre tem uma distância entre a performance possível, que ninguém faz esse tipo de contabilidade, e a performance real, de cerca aí de 30%. Então, meu trabalho sempre consegue melhorar cerca de 30%. Isso acontece de forma regular. A gente estava vendo, a minha mulher também sempre tem trabalhado comigo há muitos anos, a gente estava vendo usinas da região de Lins, da região de Araçatuba, a gente estava vendo dados de performance das usinas. Usina é processo que começa lá com o plantio da cana, com escolha de variedade, com moagem. A gente já fez trabalhos em usina que o indicador máximo de uma usina de açúcar e álcool é chamada eficiência industrial. E aí, lá no topo, tem assim, a capacidade de extração. É o quanto você conseguiu converter, extrair da cana o açúcar e converter aquilo em produto final. Então, isso é tal da eficiência industrial. Então, o camarada, na hora que cortou a cana, cortou com um toco baixo, porque tem bastante açúcar ali, não deixou, não desperdiçou na roça, escolheu a melhor variedade, quando carregou carregou dentro de um certo tempo, automatizou a indústria, colocou lá dentro moeu da melhor maneira possível, fermentação, pá. Olha, tem um monte de processo, tem a chuva, tem processo de fermentação que depende de bactéria, tem um monte de processos que são variáveis incontroláveis. Mas nós temos experiência na Alpa Azul, temos experiência em várias usinas, São José da Estiva, várias usinas, em que, invariavelmente, os indicadores lá de eficiência industrial, ou se a gente vai trabalhar só numa área, os indicadores melhoram. Daí a gente sempre fica pensando, meu Deus, mas com o que a gente mexe se a gente não entende de cana, não entende de... A gente mexe com o fator humano, essa coisa mágica que vocês leem em livro, todo mundo lê em livro, mas é isso. A gente vive a experiência real de mexer com o fator humano, né, com ferramentas, com formas adequadas de mexer, mas no fundo, é uma ação essencialmente educativa, que precisa de essas ferramentas que eu estou falando aí, são conteúdos que foram produzidos pelas ciências do comportamento. Então, de psicologia, vem de antropologia, sociologia, administração, vem essas ferramentas produzidas por esse universo de conhecimento, colocadas a serviço de um processo que é, no fundo, que é o objetivo de qualquer processo de educação, que é mudança de comportamento em termos de conhecimento, habilidade ou atitude, o tal do chá, né, que a gente escreve lá quando faz plano de aula. Então, é isso que, no fundo, é isso que eu faço, trazido de um nome bonito, que é de consultoria de liderança e gestão, de mediação societária, mas, no fundo, eu sou um bom professor. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, viu? Então, a gente, assim, pode concluir mesmo que as pessoas é que fazem a diferença nas organizações, né? Então, os gestores, se eles tiverem essa performance que o senhor colocou, né? Essa performance de cuidar das suas decisões, de suas estratégias, de ter esse olhar mais minucioso com seus colaboradores, né? Esse olhar de se comunicar bem, de monitorar, fazer esse monitoramento, né, das estratégias, dando suporte, fazendo esse investimento, né, que o senhor fala, né, da capacitação para ele melhorar as competências, as habilidades. Eu falo assim, a questão da orientação, porque aí aumenta a produtividade, porque o cara vai saber o que ele está fazendo, né? E aí ele alavanca a produtividade, né? Igual o senhor colocou, se ele entendeu do processo, as maneiras corretas de se adequar, o como fazer, né, adequadamente, isso vai surtir resultados melhores. E o que às vezes falta é esse puxão de orelha, né? Que o senhor vai lá na organização e conversa, né? Esse olhar, porque as pessoas se envolvem tanto, acho que na rotina, no dia a dia, que esquece, às vezes,
de comunicar-se, de olhar para a pessoa, de ter a paciência e de se autoavaliar, né, o nosso desempenho. Enquanto gestores, temos que nos moldando de acordo com o que a gente está recebendo, né? Porque essas gerações estão aqui, né, professor? Toda hora tem gente diferente. Né? Eu acho que isso influencia muito, por exemplo, a geração X, com a geração Y, com a Z daqui a pouco, todo mundo no mesmo ambiente. Exatamente. E aí, mais ainda, essa educação individualizada, eu acho que é mais necessária ainda por conta dessa diversidade de pessoas que estão nas organizações. Eu acredito... Eu tenho dentro da minha carteira de clientes, por exemplo, agora, eu tenho o presidente do conselho, ele tem 58 anos de idade, o sócio dele tem 42 e ele tem analista de 21 anos. Olha só. Daqui a pouco vai ter mas já tem estagiário de 18. Então, olha só a diversidade. Essa questão etária ali, você tem questão de gênero colocada ali, você tem tantas questões de complexidade, você tem trabalho híbrido, você tem trabalho online, você tem trabalho em home office, você tem tanta complexidade hoje para uma gestão que os modelos mentais do passado não dão conta. Então, a primeira preocupação que quem está fazendo carreira de administração hoje, que ele tem que prestar muita atenção é que existem certas ferramentas à disposição. Eu me refiro assim, a gestão de pessoas, por exemplo, hoje existem algumas ferramentas, plataformas que ajudam o gestor a fazer gestão de pessoas, são espetaculares, que há 2 anos atrás não existiam. Então, se a pessoa não se apropriar das ferramentas informacionais, tecnológicas à disposição, ela vai começar a ter problema de performance. Se ela não colocar inteligência artificial para funcionar a serviço dela, ela vai começar a ter atrasos de performance. Uhum. Eu, nesse pouco tempo que nos resta, só para a gente encerrar mesmo, eu queria compartilhar uma coisa. Deixa eu só explicar o que aconteceu. É no último cliente que eu estou tendo agora. É um cliente, ele é uma empresa do setor financeiro, uma securitizadora. Então, é uma empresa que trabalha assim com bilhões, né? Passam lá em termos de operação dentro dela. E aí, eu fui fazer um exercício com um grupo de 16 gestores, entre diretores e gerentes, inclusive alguns supervisores. Eu fiz a seguinte pergunta, olha, eu queria que vocês se lembrassem dos melhores gestores que vocês já tiveram na carreira de vocês, e que vocês dissessem para mim quais eram os comportamentos que eles tinham que ajudavam vocês, que estimulavam vocês a dar o melhor de si mesmos, a engajar, se sentir motivados, quais eram esses comportamentos. Eles foram falando, e eu fui escrevendo aqui, está aqui grafando praticamente, Aí eu utilizei uma técnica que chama diagrama de afinidades, que é uma técnica que a gente utiliza depois que faz um brainstorm. Eu tratei como se fosse um brainstorm, utilizei diagrama de afinidades, e eu terminei coletando 10, juntei as coisas todas em 10. Eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ou não é isso, não, senhor. O que é isso? Não é isso, não apareceu aqui, eu não abri a coisa. Espera um pouquinho. Deixa eu fechar, parar a apresentação. Deixa eu abrir de novo o arquivo, só um minutinho. É que ficou muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, porque ficou interessante tá aqui, muito que bem. E é bom, porque são dicas que o senhor acaba passando para o pessoal, né, para os futuros gestores, o pessoal que também já está na ativa, que estão aí na frente das organizações, alguns comportamentos que levam à produtividade, ou, olha, o gestor se comportou desse jeito e resultou num clima organizacional melhor, numa motivação. Exatamente. Por que não eu aproveitar, né? Porque a gente costuma falar, a gente aprende com os acertos dos outros. Então, exatamente. Certo? Então, vamos exatamente. Dica, né? Eu propus para ele, depois eu fiz uma ferramenta de avaliação, está aqui, olha. Eu fiz uma ferramenta de avaliação para verificar se aquilo que eles identificaram nos melhores gestores que eles tiveram, se eles estão fazendo isso. Então, olha lá, ó.
cuide do seu autodesenvolvimento, primeira coisa que eles aprenderam, que cada gestor tem que cuidar do seu próprio autodesenvolvimento. Tem que identificar seus gaps de conhecimento, tem que investir em si mesmo, tem que buscar aprendizagem, tem que buscar formação, tem que melhorar emocionalmente, tem que... Segunda coisa, torne-se um especialista em sua área. Ora, mas se você está trabalhando aí, se você é um contador, você pode estar pensando em virar um controller, e você, bom, o que eu tenho que fazer para me tornar um especialista, para eu ter um ativo, para eu vender, se amanhã depois eu sair desse lugar que eu estou trabalhando, então procure saber o máximo possível daquilo que você faz. Esteja bem próximo do dia a dia. Então, eles falaram de gestores, então aqui eles falaram de gestores que eram especialistas, eram ótimos naquilo que faziam, gestores que cuidavam da sua própria cabeça, da sua própria aprendizagem, gestores que estavam bem próximos do dia a dia de trabalho, que acompanhavam o dia a dia, que estavam disponíveis ali, gestores que se comunicavam de forma clara, passavam instruções de forma clara, davam feedback de forma clara, pediam feedback também de forma clara, gestores que eram exigentes com os padrões, então nenhum deles, vários lembraram lá, que os gestores não eram assim, no popular, bananas. Eles eram exigentes com os padrões, né, da entrega, daquilo que, das tarefas, dos objetivos a serem alcançados e tal. Faça uma gestão mais humana. Então, os gestores com quem eles haviam trabalhado tinham uma gestão mais humana. Então, sabiam o nome das pessoas, perguntavam sobre questões familiares, se interessavam quando a pessoa estava passando por um desafio pessoal, uma doença na família, um filho doente, era condescendente com isso, sabia. Então, é uma pessoa que denotava um tipo de empatia forte na dimensão humana. Promova o crescimento de cada um. Eles falaram que também os gestores deles o tempo todo estavam promovendo o crescimento, aproveitando oportunidades dentro da própria carreira, como crescer dentro da empresa, o que fazer para crescer fora dela, para onde ir, o que fazer. Estimule novas ideias e soluções. Esses gestores perguntavam, se interessavam, conversavam conosco, estimulava ideias, mas mais forte, ouvia. Eles ouviam e estimulavam, faziam com que a gente opinasse o tempo todo, desse nossos pitacos, a gente criticasse as decisões que eles tinham tomado, sempre tinha essa abertura para nossas opiniões. Aumente o nível de conhecimento do time. Esses gestores bons, eles o tempo todo estavam estimulando, falando, olha, estude, faça mais curso, aproveite, faça uma especialização, faça uma pós-graduação, vá fazer um MBA, não pare, continue, aprimore aquilo que você já sabe, dê o próximo passo o tempo todo. Estimulava a própria empresa a pagar bolsa de estudo, enfim, tinha uma atividade forte que enfatizava a importância do aumento do nível de conhecimento. Por fim, gerencie e lidere sua equipe. Eles falaram o seguinte, que os bons gestores com os quais eles trabalharam tinha essa característica de não só gerenciava um a um de forma adequada, mas fazia com que todos tivessem sentimento de pertencimento, de fazer parte daquela equipe. Então, quando celebrava resultados assim, como se fosse de todo mundo, inclusive a pessoa que estava fazendo um trabalho assim, lateral, um trabalho acessório, vamos chamar assim, né? Não estava ligado ali àquele resultado. O pessoal da limpeza, pessoal de administração de vendas e tal, que não estava ligado lá, gerar aquele número, mas ele fazia questão de fazer com que as pessoas se sentissem parte e fossem coautoras daquele resultado. Isso aqui, olha, nesse material, eu posso até, professora, compartilhar, porque eu acho que é um material muito bom, porque ele está distribuído assim, olha lá, seja organizado, resiliente, alguém de pressão, e são coisas que eles aprenderam com os próprios gestores. Não estamos falando de coisa tirada de livro, entendeu? Isso aqui, vocês vejam como é que é possível construir conhecimento com um grupo de pessoas. Então, é disso que nós estamos falando. Então, olha, é construção de conhecimento, eu não como portador do conhecimento, entendeu? É também um outro papel do professor, é adulto. Mas já tiveram chefe, já trabalham, são gestores, como é que eu vou chegar lá e ser o provedor de conteúdo? Eles também têm conteúdo.
Tanto que vamos trabalhar a administração do tempo. Vai surgir, já surgiu assim. Mas eu tenho uma técnica que eu utilizo. Eu utilizo a matriz do Eisenhower. O cara, o aluno. Explica para nós a ideia. Ele explica. Mas eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu espero que essa forma de falar, que peço desculpa assim, pela ausência de formalidade e de estrutura na fala, mas enfim, é o jeito que eu faço o meu trabalho. Então, eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer a atenção, quero agradecer muito a oportunidade de contribuir. Eu acho que eu gosto muito de contribuir com o processo de aprendizagem e quero desejar para todos vocês que têm uma infinidade de conhecimentos disponíveis aí, que frequentem a plataforma toda, que investiguem os conhecimentos, eles são complementares, abrem perspectivas diferentes. Então, é um momento muito rico. Achei maravilhosa essa iniciativa da Salesiano, maravilhosa mesmo. Parabéns, professora, pela iniciativa e obrigado pelo convite. E até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado a todos vocês. Darley, parabéns. Muito obrigada por você compartilhar conosco todos os seus conhecimentos, né? Toda a sua experiência. Isso é de grande valor para nós, né? Não só docentes, mas também alunos, né? Da importância da gente manter o nosso desenvolvimento contínuo. Fico feliz em tê-lo e quero, em nome do Salesiano, em nome do Congresso Internacional de Tecnologia da Educação, nosso muito obrigado. Dizer que a nossa Casa Salesiana está de portas abertas e, quando puder, venha nos visitar. Um forte abraço.